Pai, nós te exaltamos nessa noite, porque o Senhor é a nossa fonte de alimento. O Senhor é a nossa fonte de água que jorra para a vida eterna. E nós precisamos do Senhor em nossas vidas, muito mais do que nós imaginamos. Às vezes a igreja do Senhor não entende a dimensão do que ela precisa tanto do Senhor, que nem dá para medir isso. Mas eu tenho certeza que no nosso meio, Senhor, há corações contritos, quebrantados, que precisam e almejam a Tua presença. Os discípulos disseram para Jesus: Mestre, aumenta-nos a fé. E Jesus disse para eles: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, a fé não precisa ser grande, ela precisa estar na direção correta. Não é o tamanho da fé, é a direção correta, é o rumo certo. As pessoas têm fé, mas não estão centralizadas em Cristo. Por isso estão errando o alvo. Feche os olhos e adore comigo. Peça o Senhor para visitar a sua casa. Peça o Senhor para completar essa obra na sua vida. Eu sei que você sabe do que você precisa. Você sabe muito melhor do que eu. Você sabe lá no seu interior que você precisa encontrar esse Jesus que muitos naquela época também estavam procurando. Mas uma atitude de fé mudou as pessoas que foi em busca de Jesus. Deixa Jesus cuidar de você nessa noite, igreja. Ele não trouxe você aqui em vão, mas Ele quer falar com seu coração nessa noite. Ele quer ministrar através do Espírito Santo dele nessa noite na sua vida. Pois Jesus Cristo disse em João capítulo 11 que Ele é a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, viverá. Ainda que a situação esteja desfavorável a você, Ele vai trazer a vida à tona. É uma promessa de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Aplauda Jesus bem forte. Amém? Irmãos, sem muitas delongas, eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 12. Já que o dia é propenso, vamos falar um pouquinho da simbologia do cristão, ou mesmo da tradição judaica, que você conhece como Páscoa. Mas vamos entender um pouquinho do que é realmente a Páscoa, que nós devemos estar aplicado nela, ou os seus símbolos para a nossa vida, ou para a igreja de Jesus Cristo nos últimos dias que somos nós. Êxodo capítulo 12. Ou, como diz um pregador que tinha um pouquinho de dificuldade na leitura, o livro de Êxodo, né? Mas é Êxodo, né? Livro de Genésio é Gênesis. Amém? Êxodo capítulo 12, segundo o Pentateuco de Moisés, capítulo 12. E Deus então começa uma conversa com Moisés e Arão a respeito da Páscoa. Foi a primeira a ser instituída nessa época. Amém, gente? Vamos entender aqui um pouquinho sobre a Páscoa, o verdadeiro sentido. Vamos ler. Você que não achou ainda, os obreiros estão aí de prontidão para te ajudar. É o segundo livro, melhor dizendo, vou te dar uma referência boa. É depois de Gênesis e antes de Apocalipse, né? Facinho de você achar, né? Amém, gente? Se você não tem Bíblia, aqui também não tem. Amém? Quem não achou faz assim, confirma aí. Não achou? Êxodo. Tem que apanhar, viu? Depois do culto, tem que pegar você de puro. Êxodo capítulo 12, segundo livro de Moisés. Diz assim a palavra de Deus, acompanhe conosco aí. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês.
digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, uma para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Versículo 6: guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, os quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comeram a carne assada no fogo, e com ervas amargas e pão sem fermento. Não coma a carne crua e nem cozida na água, mas assada no fogo. Cabeça, pernas e vísceras, não deixe sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que resta. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas que vocês estiverem. Quando eu ver o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não as atingirá. Quando eu ferir o Egito, este dia será um memorial que vocês, todos os seus descendentes, celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como um decreto perpétuo. Durante esses 7 dias, comam pão sem fermento. No primeiro dia, tirem da casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa com fermento, do 1º ao 7º dia, será eliminado de Israel. Convoque uma reunião santa no 1º dia e o outro no 7º. Não faça nenhum trabalho nesses dias, exceto da preparação da comida para todos, e só os que poderão fazer. Celebre a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que tirei o exército de vocês do Egito. Celebrem o dia como decreto perpétuo todas as suas gerações. Amém? Disse graças a Deus. Diga Páscoa. Estatuto perpétuo. Significa que ninguém pode fazer o quê? Você não sabe, não? Ninguém pode revogar uma lei que é perpétua. Para sempre. Diga, para sempre. É uma celebração que passaria de gerações, como Deus estabeleceu aqui nessa leitura que nós vimos. Amém? Agora, algumas curiosidades sobre a Páscoa, que foi celebrada justamente quando Deus estava preparando a saída do povo do Egito, e Deus ia confirmar a última praga. Qual é que era a última praga? A praga de morte dos primogênitos. Os que é nascido primeiro. Você que são filho mais velho da casa. Se fosse hoje, estava lascado. Eu sou mais novo, então estou de boa. Então, primogênito. Tanto pessoas quanto animais. Deus deixou bem claro. Essa seria a saída do Egito. A palavra Páscoa significa o que para vocês? Significa o que para vocês? A palavra Páscoa. Tem muita aí, pastor, Páscoa é comer ovo. Não, fala sério. A coisa mais profunda. A palavra Páscoa vem do hebraico Pesach, ou que significa em grego Páscoa, e mais tarde significa a palavra passagem. Amém? Páscoa significa passagem. Por que passagem? Porque Deus disse para o povo que ele ia passar no meio do povo de Israel. Amém? Deus ia descer no Egito, e ao passar
certamente iria eliminar a casa que não tinha o sangue do cordeiro ou do cabrito que foi preparado naquele ano, um animal sem defeito, e Deus falou para eles que eles tinham que comer carne do animal, dividir se a família fosse pequena, e o sangue daquele animal teria que passar nas vigas ou nos umbrais das portas, para que quando Deus passasse, ele visse o sinal de que aquela casa estava marcada como sendo a casa de um povo que estava esperando o Senhor. Amém? E Deus falou para Moisés e Arão: convoque uma reunião santa, converse com o povo, orienta eles, não coma durante 7 dias pão com fermento. Por que, pastor, fermento? Porque para os judeus o fermento é considerado impuro. E outra coisa que os irmãos há de conver, Deus estava querendo que o povo fizesse as coisas apressadamente. E certas maneiras de fazer pão, o fermento exige tempo, sim ou não? Para que ele cresça. E o povo de Israel, é o que eles não tinham naquele momento, era tempo. Estão me entendendo? Então os judeus, eles acham que o fermento, essa mistura do fermento, ele é contaminada. Então Deus já pediu para eles, a primeira coisa que Deus pediu para eles foi o quê? Elimina o fermento durante 7 dias. Eles não estão dizendo que não comiam pão com fermento. Deus só disse para eles não comer durante 7 dias na Páscoa. Você deu para entender, irmãos? Senão você vai começar a ficar confuso e falar: pastor, eu conheço um judeu com pão com fermento. Não. Deus fez restrição a apenas 7 dias. Amém? Agora vamos bater na teologia de hoje? Vamos bater? A teologia da Páscoa hoje é que os homens não comam carne, é ou não é? Coma peixe, não é? Você viu Deus falar isso aqui? Deus falou o contrário: coma carne, pega o cordeiro, separa o sangue dele, passa nas vigas e o resto manda para o bucho, não sobra nada. Hoje em dia não pode comer carne na quaresma, pelo amor de Deus, não é Bíblia. Aonde que Deus falou isso? A única restrição de Deus na Páscoa é o fermento. Amém? Aí a gente nasceu contaminado na religião. Aí você come carne? Come. Profano. Né? Você é um profano. Ah, gente, pelo amor de Deus. Quem falou isso? A gente tem que respeitar, evidentemente, todas as pessoas. Mas isso não é uma regra de fé de cristão. Amém? Deixa bem claro para você. Isso não é uma regra de Deus. Isso não veio do Senhor. A única restrição de Deus com a Páscoa, a primeira que ele instituiu no meio do povo, foi o quê? O que ele falou? Fermento. Amém? Pegue o pão, não coloque fermento, fique 7 dias. Comendo pão, sem fermento. Ervas amargas. Por que ervas amargas? Para lembrar o povo desse cativeiro de mais de 400 anos, cativo de Israel. A simbologia da erva, para lembrar de uma vida amarga que viveu trancado no Egito. Amém, gente? Por isso que Deus pediu para eles, como ervas amargas, para vocês lembrar que o tempo de vocês, da amargura, vai passar. E o mais engraçado, que Deus, olha o que o cristão de hoje precisa aprender. Presta atenção. Deus chega aqui, usa um profeta e fala assim: Deus tem promessa na sua vida. Aí o negão fica inchado, aleluia, glória a Deus. É ou não é? Ô, mano, nem dorme de noite. Deus tem promessa na sua vida. Né? Deus fala bonito. É maravilha, não é? É ou não é? Quem não gosta, né? Mas tem um detalhe. O maior problema do crente moderno: sentar e esperar. Não, já que Deus falou que vai fazer, eu sento e espero. É ou não é? Mas o contrário, irmão, tudo na vida é luta. Quando Deus falou para Moisés: Moisés, eu estou tirando vocês desse cativeiro de mais de 400 anos. E vou mandar vocês para uma terra que mana leite e mel, chamada terra de Canaã. É ou não é? Mas você que é leitor da Bíblia, e você que já viu a novela de Edir Macedo, sabe que lá você não vai ver o povo saindo do Egito já entrando na Canaã. Não foi assim que aconteceu. Eles não saíram do Egito e já chegou na bênção. Nego já caiu na esparrela, né? Já entrou na água de peito. Oh, maravilha. Já entrou comendo banana, uva. Não foi assim não, gente. Deus falou assim: a terra é de vocês, mas você tem que conquistar ela. Lá existem os inimigos, existem os amorreus, os ebuseus, os heteus, os heveus,
homens de grande estatura. Deus teve que mandar espião para ver a quantidade de inimigo, como seria a entrada. Como estão entendendo? Josué, o ministério dele foi debaixo de espada. Quando Moisés ficou no Monte Pisga, que é conhecido o Monte da Visão, ele viu toda a planície que Deus estava dando para eles. Porém, Deus falou para ele: Moisés, a sua carreira termina aqui. Passe a autoridade para Josué. Josué estava jovem ainda. Ele conduzirá o meu povo. Só que a diferença do ministério de Moisés, o ministério de Josué era muito grande. Moisés ainda não havia guerreado Israel, estava na peregrinação. Mas quando passou para Josué, a espada comeu lá embaixo. Ele morreu velho, mas a espada estava nos seus braços. Quantos estão entendendo? Amém? A terra estava prometida, mas a conquista tinha que ser pela espada. Deus não foi abrir um caminho para eles passar de boa, não. Teve que lutar para conquistar aquilo que era deles. Deus falou para eles: a terra é de vocês, ela é próspera, boa, e tudo que vocês fizeram dá. Mas a luta tem que ter. Amém? Aí Deus chega até você e te fala uma palavra bonita, e ao dia a dia nós vamos conformando, nós vamos mantendo a conformidade sem que haja uma resposta de luta. Não é assim que a igreja vence. As tribulações, elas estão presentes independente se você é cristão ou não. É luta, é ou não é? Se nós não temos a luta interna, nós temos a luta externa. Do lado de fora, a política do nosso país está bagunçada, não está? E isso não depende de religião. Mas quando a política do seu país bagunça, afeta todo mundo, não afeta? Eles começam a aumentar o preço de coisa aqui, coisa ali, e de uma certa forma todos acabam pagando essa continha do governo. É ou não é? A luta não é independente se você é cristão, se você é evangélico, se você é budista. É independente. Para se manter vivo é uma luta. Mas a conquista só é feita por aqueles que não ficam acomodados no seu lugar. Amém? Amém. Quem é que vence? Por exemplo, vou te dar um exemplo clássico dessa cidade, porque aqui tem muito. Você tem uma lavoura de café, porque a região aqui é muito grande nessa área. Aí o café está cheio de mato. Não, mãe? Aí o mato vem prosperar. Você adubou, então ele também quer comer um pouquinho desse adubo. Aí você está lá na sua casa, gordo, barrigudo, não é igual o pastor não, o pastor da light. Aí vai assim: nossa, eu tenho carpim na roça, né? Eu tenho carpim na roça, está sentado. E o mato lá vai. Eu tenho carpim, gente. Se você não põe a mão na enxada, o mato não acaba sozinho. É ou não é? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? A luta não vence só porque o tempo está passando. Ah, não, mas daqui 200 anos minha luta acaba. Não existe isso. Enquanto não houver uma luta da sua parte, você não vence. Enquanto nós ficamos acomodados, esperando o tempo passar, você não vence. É igual a sua vida. Talvez na sua vida hoje há uma tribulação na sua casa. Mas enquanto você não arregaça as mangas e não se põe diante de Deus, para que Deus intervenha e te dê sabedoria para lutar, o mal nunca sai da sua casa. Estão me entendendo? Se não arregaçar as mangas e não mostrar para o mal que Deus é muito mais forte, que você com Deus pode tudo, então você não vence. Porque a palavra israelita, diga comigo, israelita, significa lutando com Deus. Não é lutando no braço com Deus. É a explicação mais forte. Lado a lado com o Senhor. Lutando do lado de Deus. Amém? Deus sendo o seu auxílio. E o povo ainda demorou 40 anos para chegar na terra prometida. Pastor, por causa de quê? Por causa da rebeldia dos que estavam andando com Moisés. Pessoas que estavam murmurando. Teve gente que olhou para Moisés e falou assim: Moisés, você está ficando doido da cabeça. Eu preferia 1000 vezes comer comida racionada na mão de Faraó do que enfrentar esse deserto. Mente escrava. Muita gente queria voltar para trás. Tem gente que hoje, ele entra no Evangelho. Jesus Cristo disse: eu sou, em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É ou não é?
Ninguém chega a Deus a não ser por Jesus. Ele é a ponte. Aí a pessoa tem uma decepção dentro da igreja evangélica e fala, eu vou sair, eu vou voltar para o mundo. Mas quem te dá garantia de salvação, a não ser Jesus Cristo? Você não acha Jesus no mundo. Quantos estão entendendo? É impossível você achar ele. Jesus não está no barzinho. Jesus não está no manto de prostituição. E você não o achará nesse lugar. Pois Jesus está no lugar onde ele é respeitado. Amém? Quantos estão entendendo? Amém, gente? Amém. Jesus é universal, está em todo lugar. Mas o lugar que ele permanece é o lugar de respeito. Amém? Nem nós gostamos de lugar bagunçado às vezes, sim ou não? Quando tem muita bagunça, até nós casca fora. E o Espírito Santo faz o quê? Quando a nossa vida está em turbulência, ele também casca fora. Amém, gente? Amém. Vamos falar mais um pouquinho. Eu queria só explanar um assunto para você entender. Páscoa significa? Ué, igreja. O que está acontecendo com a igreja? Páscoa significa? Passagem. Repete forte. Páscoa significa? Passagem. Passagem. Amém? Passagem, né? Era no momento que o povo estava para sair do Egito. E quando eles estavam para sair do Egito, Deus entraria em ação para matar todos os primogênitos. Por quê? Por quê? É uma pergunta curiosa, né? Até na novela, não sei se quem já acompanhou a novela, fala a verdade, se estiver mentindo, eu vou pegar um pedaço de Capitão Bu na conversa. Novela de Macedo lá, quem acompanhou? Vocês viram que Moisés tentou convencer o rei, né? O faraó, de todo jeito, seu filho vai morrer. É ou não é? Quem lembra aí? A Bíblia não tem, mas tá bom, né? Seu filho vai morrer. E eles ficavam bravos, discutindo com o outro, né? Mas aconteceu de verdade. Você sabe por quê? Você sabe por quê? Vocês não é curioso, não? Por que Deus ia fazer isso, não? Não? Vamos fazer só uma retrospectiva antes. Quem lembra quando Moisés nasceu? Quem lembra? Quem lembra quando Moisés nasceu? O que aconteceu com os filhos machos naquela época? Não ouvi, igreja. Fala forte. Jogou dentro do rio. Por que Moisés escapou? Porque sua mãe chamada... Como é que é o nome da mãe de Moisés? Como é que é o nome da mãe de Moisés? Você esqueceu? Ninguém lembra da mãe de Moisés. Cadê a Zilda? A Zilda está acompanhando? Como é que é o nome da mãe de Moisés? Meu Deus do céu. Moisés, para não ser morto pelos decretos daqueles dias, a Bíblia vai dizer para nós que a mãe de Moisés colocou Moisés num cesto e jogou no rio Nilo. O rio Nilo, segundo a história, é um rio infestado de crocodilo. E Deus estava dando livramento porque tinha um ministério a cumprir na vida de Moisés. E a mãe de Moisés ficou apavorada e sem saber o que ia acontecer com a criança. E quando o cesto estava descendo o rio abaixo, quem estava tomando banho de rio? A filha de Faraó. O que ela fez? Escutou a criança chorando. Mandou pegar a criança. E falou assim, eu preciso encontrar uma mãe de leite para essa criança. Quem que ela acha? A mãe de Moisés. Deus é fiel, não é? A única criança que escapou desse dia. O resto morreu tudo. E Deus pensou, vou anotar na caderneta o que esse povo fez. Quando o povo estava para sair do Egito, Deus falou, agora é minha vez de vingar a morte dos primogênitos. Deu para entender? Deus estava vingando o que eles fizeram com os filhos dos hebreus. Nada de graça, parceiro. Deus anotou as consequências. Por isso que não poupou nenhum primogênito. Vocês sejam o meu povo sentir dor de perda. Eu quero devolver essa dor para vocês. O tanto que isso dói. Amém? Eu tenho certeza. Do mamano ao caducano, não importa a idade. Se um pai perde um filho, acaba a vida dele. Não importa a idade. Mas Deus fez questão de tocar no primogênito. E para muitos era apenas um. Pessoas promissoras a reino. Deus passou o facão. Pastor, Deus não é bonzinho? Não. Presta atenção sobre o seu Deus. Ele é justo. Fala para o seu irmão, Deus é justiça. Deus é justiça.
Então, não fica aí com muita gracinha não, que o pau quebra, viu? Irmãos, vamos dar mais um pulinho a respeito da Páscoa, abrindo sua Bíblia comigo no livro de Josué aí na frente, pouco na frente, depois de Deuteronômio, que é o 5º livro de Moisés, em seguida Josué, capítulo 5, versículo 10 e 11. Preciso ser rápido para falar para os irmãos. Josué capítulo 5. Quem escreveu isso aqui para mim? Quem escreveu o recado? A Érica. Ah, é? Você? Nossa, não vi nunca. Josué capítulo 5, versículo 10 e 11 vai falar mais uma vez o significado de como se manter aí na Páscoa aí, para vocês verem que eles levaram a risca que Deus ensinou para eles. Josué 5, capítulo 5, versículo 10 e 11, diz assim: na tarde do 14º do dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. E no dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostado, produtos daquela terra. Amém? Amém. Pães sem fermento. Então, Deus ensinou para eles lá atrás, e Josué estava passando para frente, isso que seria a risca mesmo, o que Deus estava querendo do povo. E Deus falou que quem comesse pão com fermento, durante aquela semana, certamente seria expulso de Israel, poderia ser até mesmo estrangeiros. Deuteronômio capítulo 16 fala um pouquinho sobre isso também. Você pode recuar a sua Bíblia aí, voltando para trás aí, antes de Josué, sentido de Gênesis. Você vai ver em Deuteronômio capítulo 16, do versículo 1 até o 4 também. Ei, volta aí, volta com as páginas aí. Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 16, do versículo 1 até o 4. Observe o mês de Abib e celebre, pois, a Páscoa do Senhor, o seu Deus, pois no mês de Abib, de noite, ele os tirou do Egito. Ofereça como sacrifício da Páscoa ao Senhor, o seu Deus, um animal dos seus rebanhos, de bois ou de ovelhas, no local que o Senhor escolher para a habitação do seu nome. Não comam com pão com fermento, mas durante 7 dias como pães sem fermento e o pão da aflição, pois foi às pressas que vocês foram tirados do Egito, ou que vocês saíram do Egito. Amém? Então Deus fazendo menção aqui também, nesse capítulo e versículo, a respeito da saída deles do cativeiro de mais de 400 anos. Amém, gente? Amém. Então, vamos para os dias de hoje. Jesus Cristo também, conversando com os discípulos, volta lá, vai para frente. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 26, no verso 17. Vamos no Novo Testamento. Jesus Cristo também fazendo, como judeu nato, o seu exemplo aí. Mateus capítulo 26, versículo 17 em diante. Amém, gente? Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 17. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Diga escola bíblica, domingo, 8 horas da manhã. Vamos lá. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, lembrando da Páscoa dos judeus lá atrás, viu? Dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes e lhes perguntou: o que é que me der? Desculpa, gente. No primeiro dia dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntou: onde quer
onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Uma pergunta. E ele respondeu dizendo que entrassem na cidade e procurassem um certo homem e lhe dissessem: o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinando à mesa com os 12. E enquanto estavam comendo, ele disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. E eles ficaram muito tristes e começaram a dizer uns aos outros: com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas, ai daquele que traiu o Filho do Homem. Melhor que seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu. Jesus afirmou: sim, é vós, cabra. Ninguém assume culpa, né? Você já observou? A Bíblia diz que ninguém julga a si próprio, né? Não sou eu, não. E os trâmites já estavam armados. Vamos lá. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: comam e bebam, tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isso é meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. E eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira, até que aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém? Amém. Vamos fazer apenas uma retrô. Jesus Cristo estava para ser condenado na época da Páscoa judaica. Amém? Amém. E o que a Páscoa estabelecida por Deus, quando o povo ainda estava cativo no Egito, qual foi a coisa que Deus pediu para os filhos dele fazerem? O que vocês lembram aí, gente? Da história que lemos lá em Êxodo capítulo 12. O que Deus pediu para o povo para fazer? Separem um animal do ano, sadio, que não seja defeituoso. Amém? Pega o sangue dele, unja as vigas e coma a carne. O que estava para acontecer com Jesus? O que Jesus falou várias vezes quando ele era interrogado a respeito do seu título humano? Jesus falava: eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, aqui estava se cumprindo um sacrifício vivo que nunca foi feito na história. Jesus Cristo simbolizando o Cordeiro de sacrifício para perdão dos pecados. Amém? Então, Jesus estava na época certa de ser condenado, né? Então, veja bem, Jesus Cristo era o Cordeiro preparado para sacrifício. Ele disse para os discípulos assim: comam do meu pão. E em seguida pediu para beber o cálice, para renovar as alianças. E falou para que os homens fossem perdoados a sua transgressão. Porque Jesus Cristo estava para ser entregue à morte. E esse sacrifício salvaria a humanidade que crê em Jesus. Amém? Portanto, para o cristão de hoje, a Páscoa simboliza libertação. Amém? Olha para o seu brother e fala assim: a Páscoa também é libertação. Pois o homem estava preso em um cativeiro espiritual, a qual Jesus Cristo é o único capaz de fazer com que o homem fosse liberto dessa armadilha que a alma do homem estava presa. Amém, gente? Então, Jesus Cristo, naquela época, Jesus não estava pedindo aos discípulos para arrumar animais, como pediu na época que Deus falou para o Egito, ou para o povo de Deus no Egito. Mas Jesus Cristo estava se preparando para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Amém? Então, por isso que aqui também é chamada, talvez não
sei na sua Bíblia, está sendo chamada a ceia do Senhor. Eu não sei se o título é esse na sua Bíblia. Porque realmente fala de comer o pão que simboliza o corpo de Cristo e o sangue que simboliza o vinho. Amém? Eram para que completassem a passagem desse sacrifício, para que a igreja hoje não pudesse mais viver essas algemas que o homem está vivendo, algemas desse mundo, algemas da depressão, algemas do ódio, e assim você pode colocar muitos quesitos se você quiser. Amém? Então, da mesma forma, Jesus ministrou a Páscoa, o pão sem fermento. Mas a carne não foi privada de ser alimentada, pois ele mesmo deu seu corpo como um sacrifício. Quando ele disse coma da minha carne, não estava dizendo que o homem ia lá, ia pular na cruz, ia dar dentada no corpo dele. Era apenas um ato simbólico. Amém? Até porque a igreja hoje ministra a ceia. Jesus Cristo não está aqui para levar dentada, está? Né? Imagina se todo mundo desse uma mordida no homem. Misericórdia, né, gente? Então, é um ato simbólico que veio através de uma conquista de sacrifício de sangue, assim como os cordeiros naquela época foi usado para ungir as vigas da casa, assim Jesus Cristo estava sendo usado para não só ungir as vigas ou coisa do tipo, mas libertar uma humanidade cativa de Satanás. Amém? Amém? Então, para nós hoje, a Páscoa é a libertação. Nós não somos judeus. Então, o nosso costume não é comer pão sem fermento durante 7 dias. Nosso costume é outro. Mas existe um costume distorcido sobre a carne. Não há restrição bíblica para a carne, apenas para o fermento. Amém? Não se esqueça disso. Se você quiser olhar para a Bíblia, ela vai te dar a mesma dimensão do que eu estou dizendo para vocês. Não há uma restrição sobre carne no dia da Páscoa. Ou 7 dias que Deus estabeleceu lá na época da lei. Apenas a restrição do fermento. Amém, gente? Amém. E Jesus até fala sobre o fermento dos fariseus. Ele fala, não se misture com o fermento dos fariseus. Coisa contaminada, conceito contaminada. Pessoas que dizem saber de tudo. Eu já sou capaz, eu sei de tudo. Essas pessoas nem vale a pena discutir com elas. E no nosso meio também nós temos pessoas, eu estudei teologia, eu sei tudo sobre Deus. Oh, ignorância. Irmãos, o que eu ministro para vocês aqui na igreja é uma parte do evangelho, não é tudo sobre Deus. A ignorância do homem é pensar, nossa, pastor sabe demais, irmão. É uma parte. Fala para o seu irmão, o que é ministrado na igreja é apenas uma parte de Deus. É apenas uma parte. Não é tudo. Amém? Deus é maior do que você imagina. E Ele não está ligado apenas em 4 paredes. Deus é universal. Ele está em todo lugar. Então, o que eu ministro para vocês não é tudo sobre Deus. Nem eu sei tudo sobre Ele. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Porque Deus é um mistério. Ele pode mudar qualquer coisa a qualquer tempo. Jesus Cristo falou assim, Deus ajunta onde não espalhou. Me explica isso aí. Como é que ajunta onde não espalhou? Você consegue explicar isso para mim? Ele traz à existência as coisas que não existem. Está vendo? Então não dá para você conhecer. A gente conhece Deus em uma parte. Eu ministro para vocês apenas uma parte. Ninguém conhece Deus como Ele é. Amém? Que fique claro isso. Por mais que, pastor, fulano estudou teologia. Ele conhece a letra da teologia. Ele estudou a lógica, né? Deus, logia, lógica. Ele estudou a lógica de Deus. Ele estudou só isso. Mas Deus não está explanado apenas em um livro. Aqui está um Deus limitado. Deus fora disso é muito maior. Quando você olha, você sai para fora de sua casa, à noite ou de dia, você contempla todas essas coisas criadas. Você acha que isso aqui se limita só a Deus? Olha para fora para você ver. Sai da sua tenda e vai para a tenda de Deus. Olha para as estrelas e vê se tem condições de um Deus pequeno, como as pessoas imaginam, ou de contar apenas uma história de um Deus aqui, resumida em 1h30 num culto, achando que tudo isso é Deus. Deus é muito maior do que isso. Amém?
Se você soubesse o tamanho do Pai que você tem, você não vivia encantoado, sofrendo, batido. Ai meu Deus! Pelo contrário, você dava glória a Deus, porque você dorme em segurança sabendo que Deus protege você 24 horas. Amém? E a Bíblia diz que Deus dá os seus enquanto dorme. Enquanto você está até babando na cama, lá com o dedo na boca, Deus está sentado te olhando dormindo, porque Deus não dorme. Deus não é igual nós que senta no sofá, vai se lesão, ela escora e caba ali por ali. Deus não é assim não, Ele não precisa dessas coisas naturais. Ele é muito maior do que isso. E a Bíblia diz, eu já preguei para os irmãos sobre isso, que o homem para Deus é como um grão de areia. Você já foi na praia, filho? Já pegou em areia e pedreiro trabalha? Olha para você ter uma ideia. Põe na palma de sua mão. A Bíblia diz que Deus olha para o homem e vê como um grão de areia. Aí você tem uma dimensão de qual visão nós estamos falando. Da dimensão do seu tamanho. Amém? Não dá para medir a metros em trenas. É muito maior. O que eu ministro para os irmãos, ou que qualquer pastor ministra para vocês, não é tudo sobre Deus. É apenas uma parte. Amém? É apenas uma parte. Deus é muito maior. Diga para o seu irmão, Deus é muito maior. Deus é muito maior. Para mim encerrar a noite, Evangelho de João, último versículo da noite. Versículo 11. Capítulo 11, quer dizer. Versículo 21 até o 26. Todo mundo conhece essa passagem aí, ó. O exemplo de ressurreição, que também é representado pela Páscoa, é o próprio Jesus. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 21 até o 26. Quem achou, diga amém. Vamos ler para encerrar. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não estava morto, eu não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires, ou que pedirdes. Disse Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Ela está falando quando Deus for julgar a humanidade. Ela está pensando longe. Acho que ela estava pensando na comida que ela tinha que fazer. No último dia, Deus vai ressuscitar. Não, Marta, não estou falando isso não. Né? Jesus, eu sou. Aí Jesus falou assim: Marta, presta atenção, Marta. Ele vai ressuscitar, não é no último dia, é agora. Aí Jesus disse para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Diga, ressurreição e vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? É a pergunta que ele fez para ela. E eu pergunto para vocês: vocês creem nisso? Vocês creem que Jesus é ressurreição e vida? Crê? Então fala para o seu irmão: viva essa ressurreição na sua vida, então. Não viva parecendo que morreu. Mas viva a alegria de Deus na sua vida. Amém? Fala para o seu irmão: sorria mais. Abrace mais. Ame mais. Discute menos. Respeite mais. E assim a vida toca, meu filho. Amém? É assim que funciona. Jesus é a vida, então vamos transmitir essa vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém? É Jesus que disse isso. Aí, versículo, para mim encerrar. Versículo 26. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? E versículo 27, ela respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que deveras havia ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa. E chamando a parte, Marta disse: mestre, está aqui, e este está chamando você. Então veja bem, aí a história continua. Vocês conhecem Jesus Cristo ali ressuscitando Lázaro, que estava morto. Quantos dias? 4 dias. Já estava mal cheiroso o seu corpo. E Jesus chamou Lázaro por nome. Quando ele chegou de frente ao sepulcro, ele disse: Lázaro. O que ele disse? Lázaro, sai para fora. Se Jesus falava: mortos venham, saia todos. Ele chamou Lázaro por nome, porque só Lázaro seria o que voltaria. Amém?
Por isso que ele chama Lázaro por nome. Você fala assim, que os mortos venham, vinha todo mundo. Porque ele é a ressurreição e a... Quem é a ressurreição? Jesus Cristo. Qualquer morto que Jesus chamar por nome, ele volta. Amém? Amém. Qualquer um que morrer. É igual a moça lá que estava morta, né? Que Jesus falou em hebraico para ela, Talita cumi, que quer dizer, levanta-se. Falaram que a menina tinha morrido. Falaram, não morreu não. Quando falar para Jesus que alguém tinha morrido, Jesus fala, morreu não, está dormindo. Esquenta a cabeça não, daqui a pouco eu vou lá. Ele chegou e viu a moça lá deitada e falou assim, Talita cumi, levanta-se. A menina levantou, começou a andar. Irmãos, é Deus. É poder de Deus. Amém? É algo que está além da compreensão humana. Por mais que eu tente explicar detalhes para vocês, está muito mais além do que da minha compreensão. Moisés, quando estava para libertar o povo, Deus apareceu para ele no meio de uma sarça ardente, onde o fogo não se consumia. E falou para ele, volta lá e liberta o meu povo. Mas quem é o Senhor? Eu sou, te enviou. Só isso. Ele podia ter falado, né? Meu nome é Mário. Não, eu sou, te enviou. Pronto. Amém, gente? Só isso já bastava. Você crê em mim, filho? Creio. Eu sou, está te enviando. Não precisa falar, não vou dar detalhe da minha pessoa, não. Eu sou, te enviou. Amém? Amém. Às vezes você está achando, o povo já sabe tudo sobre Deus. Vocês não sabem é nada. Vocês não sabem é nada. Você está agarrado só na letrinha da Bíblia, esquecendo de buscar a intimidade verdadeira com o Senhor. Que não está apenas na Bíblia. A Bíblia só mostra o que Deus fez e como devemos nos comportar como pessoas. Amém? Mas a intimidade está fora da Bíblia. Por quê? Está no seu quarto, quando você dobra os joelhos. Amém? Está no seu trabalho, quando você levanta as mãos, Senhor, obrigado por esse trabalho. Está na sua casa, quando você estende as mãos, Senhor, obrigado por minha família. Deus está presente no relacionamento, não apenas na letra que fala o seu nome. Amém, igreja? Amém. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Curva a sua cabeça, já estamos encerrando a noite. Que Deus possa abençoar vocês. Curva a cabeça, faça uma reflexão.